A gente continua em Brasília, Cláudio Dantas com a gente, Dantas de volta, né? Dantas ontem participou do Direto ao Ponto. Dantas, seja muito bem-vindo. Inclusive, nos encontramos aqui nos corredores da Jovem Pan News em São Paulo. Dantas, esquerda aparentemente mudando de postura em relação aos métodos utilizados na Operação Lava Jato e o receio de alas do governo federal e de pessoas no entorno do presidente da República. Qual é o perigo da delação de Mauro Cid e qual deve ser a postura do governo? Bom, Daniel, prazer te encontrar pessoalmente, assim como toda a nossa equipe aí em São Paulo. Muito boa noite a você, boa noite Zé Maria, boa noite Mota, Beraldo e a nossa audiência. Eu não concordo muito com essa visão de que a esquerda está agora com medo aí da aplicação desses métodos da Lava Jato ou que está criticando algo nessa linha. Primeiro que a esquerda não é monolítica, né? Nós podemos ter uma ala ou outra com algum pudor. Pudor por quê? Porque diante do arbítrio, do abuso, onde estão os garantistas, né? Aqueles que se diziam garantistas para criticar supostos abusos da Lava Jato, hoje silenciam diante de vários abusos. E olha, os abusos, eles vão de um lado a outro, eles estão presentes em diversas instituições, em diversas instâncias e em diversos debates. Não se trata apenas da questão jurídica, simplesmente. Nós temos visto aí prisões que não respeitam, né, o devido processo legal, advogados que não têm as suas prerrogativas respeitadas. A gente tem visto a manutenção dessas prisões aí e com esse cheiro, né, de prisão para fins de delação. Enfim, coisas que criam esse liame, né, com o que aconteceu no passado e que geraram tantas críticas, geraram tantas acusações e que geraram, inclusive, anulações judiciais de condenações, né, de sentenças. Será que isso vai acontecer, vai se repetir lá na frente? Mas não é só isso que está acontecendo. Na verdade, o que está acontecendo, aliás, o discurso em si ele é bastante hipócrita. Eu já venho reparando, né, no uso, inclusive por parte da própria esquerda, do poder para além dos seus limites, né? A gente viu na CPI da pandemia, por exemplo, a CPI quebrando o sigilo de bancário, fiscal, de vários investigados, bastando ali fazer um requerimento, tinha maioria, um requerimento com a fundamentação vazia, frágil, absolutamente frágil, e conseguindo quebrar sigilos e etc., coisa que você nunca viu isso acontecer do ponto de vista das investigações da Lava Jato, por exemplo, que tinham que ter uma fundamentação, tinha que ter manifestação do Ministério Público, tinha que ter a autorização judicial. Nós vimos isso acontecer também, inquéritos sendo abertos pelo Supremo, como o próprio inquérito das fake news, sem nenhuma participação do Ministério Público. Depois, o Ministério Público teve que, de alguma maneira, ali se encaixar na investigação para tentar constitucionalizar essa investigação, que até hoje está aberta. Não tem absurdo maior do que esse inquérito, que não tem prazo para terminar, nunca termina, nunca acaba. Mas eu não paro por aqui. A gente vê diversas iniciativas que elas beiram o arbítrio também. Essa Procuradoria de Defesa da Democracia lá da AGU, ela me lembra, sabe o quê? A Divisão de Segurança da Informação, que eram as DSIs criadas dentro dos ministérios na época da ditadura, do regime militar. As DSIs eram criadas justamente para fazer o quê? Para ficar fazendo monitoramento de servidores, de pessoas, perseguindo politicamente quem falasse, quem criticasse, quem saísse ali vamos dizer assim, lá do trajeto onde se esperava que as pessoas estivessem, né? O comportamento. Quando você está numa ditadura é assim que acontece. Você não tem liberdade para nada. Se você ameaça falar algo que incomode, você já é enquadrado. Então a gente vê isso acontecendo. As pessoas perderam um pouco o limite. Perderam totalmente o limite. Por isso que eu digo todo dia, é preciso que as lideranças dessas instituições, aqueles que lideram as instituições, tenham muito equilíbrio, muita serenidade e que consigam estar à altura dessas instituições para que possam conduzi-las para o melhor caminho.
Senão a gente tem confusão institucional, a gente tem fragilização do processo democrático e o colapso da própria República.